Então, começou a gravar agora, esqueci que já está aqui há um tempo já debatendo. Mas a gente está pensando no contexto social, a gente está pensando realidade histórica, política e a gente está botando como pauta do centro da discussão desigualdade social. Depois de ter pensado a pobreza como uma herança e após pensar que nós estamos todos inseridos em um mundo, ou seja, num contexto histórico-político, a gente está pensando o que nos resta também fazer frente ao contexto histórico-político ao qual nós nascemos. Que não necessariamente é culpa nossa, né? Nós nascemos no mundo e aí a gente encontra uma realidade, o que a gente faz com esse mundo. E aí depois de ter pensado o conceito de socioeconômico vulnerável, a gente está pensando que a vulnerabilidade ela não se dá apenas pela só interface do econômico. Não é só o econômico, ou seja, só o financeiro que determina se nós estamos em uma condição vulneráveis, né? Mas o social anda junto com esse conceito. Né? E aí um exemplo para a gente pensar isso você é uma pessoa que não faz dinheiro, mas o seu pai é dono do Banco Santander. Através do seu pai, a sua realidade econômica, a sua realidade material, ela altera. E ela não altera por causa do financeiro que você produz, mas por conta da rede social onde você está inserido. E aqui rede social, não estou falando da rede social de internet, né? Mas o contexto social, né? Onde você está inserido determina as suas condições de vulnerabilidade. E aí eu estou aqui pensando, eu estou fazendo um resumo para poder estar gravado e quem pegar a gravação entender de onde eu estou falando. E aqui eu estou falando com o Wanderson que isso nós chamamos de estrutura social e todos nós nos encontramos em uma certa estrutura social. Nós somos indivíduos inseridos em estruturas, seja estruturas de raça, seja estruturas de classe, seja estruturas de gênero, mas nós estamos em umas estruturas sociais, ou seja, o funcionamento, a estrutura é aquilo que faz funcionar. E o que faz funcionar a nossa sociedade é uma estrutura, é um paradigma capitalista. Ou seja, tudo gira em torno do dinheiro, o dinheiro determina, inclusive, as nossas formas de amar. Né? O que alguém se sente amado quando você compra flores e dá pra ela. Alguém se sente atraído por você por causa da roupa que você usa, da maquiagem que você compra. Então a gente compra beleza, a gente mais do que compra beleza, a gente compra o olhar do outro, o desejo do outro, o outro nos olhar e nos desejar. E nessa sociedade onde ter é fundamental para ser amado, ser desejado e tudo mais, e isso determina como vai definir nossas vidas, se a gente vai morrer de fome, se a gente vai viver, se a gente vai morrer, a nossa sociedade cada vez mais se preocupa menos em ser. Ser não é mais uma questão que norteia nossas vidas, mas o ter é um norteador, é uma direção de como nós vivemos a nossa vida, de que nós devemos fazer, o que são prioridades da nossa vida. E aí, né, eu apontei para a religião como inserida nesse discurso, porque a religião, ela sacou, e aí eu tô falando do discurso vencedor, eu não tô falando da igrejinha de bairro lá no Capim. Eu tô falando da Universal, dona da Record, né? Eu tô falando da grande mídia, né? Ela já sacou que, ao contrário do discurso cristão, ou seja, do discurso de Jesus, é muito mais importante ter. E a gente vê o comercial como exemplo disso. O comercial da Record vai dizer: eu sou um empresário, eu sou a Universal. Eu consegui o carro e a casa que eu sempre sonhei, eu sou a Universal. Ou seja, se tornar uma pessoa de amor, se tornar uma pessoa do perdão, se tornar uma pessoa, não é mais dilema ou norteador das vidas religiosas. Hoje, os grandes discursos apontam o ter como uma grande determinação e direção da vida espiritual, inclusive, que não tem nada a ver com a vida material, né? Mas enfim. E aí eu tô apontando agora que eu dei o resumo do que a gente falou até agora, eu tô falando pro Wanderson
que existe um filósofo muito importante, um filósofo do século XVI e XVII, chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E aí a gente estava aqui conversando que quando a gente se toca da realidade que a gente está, quando a gente é pobre e negro, ou uma realidade mais difícil de se viver, quando a gente se toca da desigualdade, a gente tende a ver o mundo de forma mais cinza e triste, e aí dá vontade de novo de ser alienado e não saber sobre as coisas, porque dói saber sobre as coisas. Pensar sobre algo, ter uma reflexão sobre algo e viver a vida enxergando isso, porque é isso, né? Na medida que a gente estuda, na medida que a gente faz reflexões, a gente ganha lentes, a gente ganha óculos que permite a gente ver coisas que sempre estiveram lá, mas a gente não tinha as ferramentas para ver, né? Seja ela, e aí, eu acho que isso acontece muito, Wanderson, quando a gente está falando de psicologia, né? E aí eu te falo, o funcionamento mente humana, você já reparou que a pessoa fica toda hora imaginando isso? Isso tá nela, se ela toda hora imagina isso, isso tá nela. E aí a gente não consegue mais parar de ver isso, a gente fica vendo as pessoas toda hora, caraca, isso tá nela, né? É isso, né? E o Nietzsche, ele é um autor que vai apontar para a morte de Deus. O Nietzsche, ele é profundamente é considerado um dos autores ateus. Eu acho que isso é questionável. Mas de fato ele se degladeia com a tradição cristã. Ele é um autor que vai fazer muitas proposições e muitas reflexões que coloca a tradição cristã em crise, né? E ele vai receber crítica por causa disso, vai ser perseguido por causa disso, não tanto como Spinoza, né, que foi expurgado da igreja, né, que por ter botado reflexões sobre quem é Deus. Mas o Nietzsche, ele vai apontando isso sobre nós vivermos fazendo o bem para ter uma recompensa no céu. E a gente é bom e a gente faz o bem porque o melhor nos espera no céu. E aí o Nietzsche vai questionar isso, ele vai falar: mas se você faz o bem com interesse em si próprio, isso não é altruísmo, isso não é amor, isso é interesse. E ele vai apontando isso, ele vai botando o cristianismo em questão. Só que a religião, e como a religião cristã, ela exerce uma função na nossa vida muito crucial, que é dar sentido à morte. E ela serve também como um amparo do que se vem depois da vida. E que todo ateu tem que responder aos que têm fé e os que acreditam no mundo espiritual, os que acreditam numa recompensa após a vida. Todo ateu uma hora vai ter que responder: tá, se você não acredita nisso, em tudo isso, em que função você vive? Você vive em função de quê, então? Né? E aí o Nietzsche vai apontar esse conceito de niilismo. O niilismo nada mais é do que um excesso de nada. E é meio pavoroso a gente pensar isso, né? Um conceito de... Ele está abandonando a moral. O que é moral? O que nos diz... A moral tem uma profunda face que a gente chama de heteronomia. Heteronomia. E aí, talvez você vai lembrar um pouco que a palavra hétero a gente usa para pensar heterossexual, né? E hétero nada mais é do que diferente, outro. Hétero significa outro. Então, quando a gente fala de um heterossexual, quer dizer que a sua performance sexual, o seu ato sexual, o seu desejo sexual, o que move ele sexualmente é um outro, é um diferente dele. Enquanto mono ou homo significa igual. Então, homossexual é aquele que tem o seu sexual movido pelo mesmo, pelo igual.
Nomia significa norma, significa código, significa lei. Por exemplo, economia. Economia. Eco significa casa. Nomia significa ordem, leis, regras. Quando a gente está estudando, eu estou estudando a economia, ou seja, você está estudando as regras, as leis, os funcionamentos da casa. Que casa? O nosso mundo, onde nós estamos. Então, como é que são as leis e as regras da ecologia, né? Logia significa lógica, né? Mas da casa onde nós estamos, onde nós habitamos. Então, nomia significa outro, significa diferente. Hétero. Homo significa igual. Nomia significa regra, leis, normas, funcionamento geral. A moral, ela é profundamente um funcionamento assentado na heteronomia, ou seja, nas leis, nas regras, nos códigos do outro. Ou seja, isso é diferente de autonomia. O que é um automóvel? Um auto quer dizer si, impróprio, move, ou seja, algo que se move a partir de si próprio. Não tem algo que puxa ele, não tem algo que empurra ele. Um carro, ele é um automóvel, porque ele se move a partir de si próprio. Autonomia é você estabelecer as regras, os códigos, as leis, não a partir do outro, mas a partir de si próprio. Então, a moral, elas são códigos e regras estabelecidos por um externo que prescreve sobre o ser como se deve viver. Não foi você que escreveu a Bíblia. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu que determinei a religião. Não fui eu que determinei. Então, a gente segue isso que o outro determinou como se deve viver. Toda vez que a gente vive, estabelece códigos para a nossa vida que não foram produtos autônomos, ou seja, a partir de nós, a gente está no funcionamento de uma heteronomia, ou seja, moral. Toda moral, ela está assentada em uma tradição. Qual é o problema disso? Morais se tornam muito facilmente paradigmas. Show? E aí, o Nietzsche e a filosofia como um todo, elas questionam a moral, questionam isso que dizem como a gente tem que viver, para que a gente possa determinar, ou seja, aumentar a capacidade de reflexão, aumentar a capacidade de questionar, para que você possa ser mais autônomo. Ou seja, estabelecer as regras, ou seja, uma autonomia, estabelecer uma regra, estabelecer como você deve viver a partir de você. E aí a gente sai de moral e a gente entra em ética. Tá acompanhando?
Tá fazendo sentido? O significado das palavras, já tinha parado para pensar nelas? Que elas significavam isso? E algumas não. Muito doido, Tipo, parar pra pensar. saber o significado, tipo, do que é, mas não da onde vem, sabe? Uhum. Mas é isso, auto significa próprio, né? Autoestima, ou seja, o que você estima, o que você expecta, o que você tem de expectativas Uhum. de si próprio, entendeu? Então, autoestima, auto se estima, como é que você se estima? Deixa eu ver, automóvel, autoestima, é, autonomia, Autoescola. autoescola. É muito doido a autoescola, a ideia de autoescola, né, cara? Porque É, você vai praticar, você vai exercer e você vai aprender, né? Só que ela não é ética, porque você chega lá, tem vários códigos, né? Tem código de placas, sim. tem um monte de lei que você O tem que que é seguir. autoescola, então? Ela é autoescola mesmo? Tem que ser heteroescola. Deveria ser heteroescola. Só que eu acho que o sentido de autoescola vem de automóvel Vendo automóvel. e não vem do significado da palavra auto, vem do significado do automóvel. Então tá, o Nietzsche é um cara que vai se degladiar com a religião, é um cara que vai questionar a religião, a filosofia como um todo, ela questiona códigos imorais e como nós vivemos, principalmente uma filosofia existencial. Existem muitos tipos de filosofia, mas principalmente a existencial, ela vai tentar dar ferramentas e ajudar a pensar de que forma nos tornamos mais livres e menos escravos, e menos sobre um paradigma, e menos sobre uma heteronomia, e mais sobre uma autonomia. Ou seja, a filosofia nos dá ferramentas e caminhos para a gente pensar, né? E botar para questionar. E quem o filósofo Nietzsche vai escolher para questionar vai ser a tradição cristã. Entenda, ele não está questionando Jesus, ele não está questionando Deus, ele está questionando a tradição cristã. O que nos ensinaram, o que nos disseram e seguimos fazendo, os valores que nós impregnamos na nossa vida. Ele não está querendo pôr em prova se Deus existe ou deixou de existir, ele não está preocupado com isso. Aí as pessoas até falam que tem uma obra do Nietzsche chamada Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é um personagem, ele monta uma história sobre esse personagem que um dia acorda, desperta e ele fala que Deus morreu. E aí ele grita, ele sai na rua e fala: Deus morreu, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas olham para ele e falam: que louco, que maluco. E todos seguem vivendo a sua vida. E aí, o que que o Nietzsche está dizendo? Nietzsche é um pensador do século XVI, XVII. E o que que nós temos no século XVI, XVII? Iluminismo. O que que é o iluminismo? Existe a idade das trevas para o iluminismo, que é um momento medieval. Que é o momento medieval? Você deve súplicas ao rei, você deve obedecer ao rei. Quem escolheu o rei foi Deus. Quem questionar Deus vai para a fogueira. Quem blasfemar contra a palavra de Deus vai ser guilhotinado, vai ser morto. E hoje nós não vivemos mais sobre isso. Nós vivemos num momento onde é possível falar, onde é possível questionar, é possível abrir nossas mentes. E abrir nossas Nem, mentes significa iluminar os nossos pensamentos. Oi? nem em todo lugar, né? Nem em todo lugar. Mas é assim, Europa, século XVI, XVII. Homens fazendo filosofia. É importante entender isso, que quem está falando isso como é que é? As três frases do iluminismo é fraternité, igualité
Fraternidade, igualdade, irmandade, eu acho. Não me lembro. Eu vou jogar no Google, não lembro. Igualdade, fraternidade e liberdade. Igualité, fraternité, liberté. São essas frases que tá aí o Nietzsche tentando também entender o que é isso que nós estamos chamando de fase das luzes, onde a gente estava obscurecido e agora nós vivemos sobre uma outra coisa. E agora é necessário construir uma ética sobre nossa vida. Ou seja, não é viver uma moral, mas viver uma ética. E para viver uma ética, nós precisamos de autonomia. E só é possível autonomia se houver igualdade, fraternidade e liberdade. Se não houver esses três pilares, não existe ética. O Nietzsche está aí questionando e botando em crise o cristianismo, não o cristianismo e não Cristo. Vou repetir isso. É a tradição cristã. Então ele está se degradando com eles. E aí o que resta quando uma religião, quando uma fé dá sentidos para que um nada não possa existir? Ou seja, quando você morrer, não é que tudo acaba. Você vai colher os frutos de tudo que você fez na sua vida. Não é que você veio do nada. Deus planejou. E o Nietzsche vai chamar a atenção para que a gente possa construir uma vida onde a gente não sofra com nada. Então é basicamente dizer que alguém inventou. Quando alguém te pergunta assim, qual é o sentido da sua vida então, já que você não é cristão? Se você não serve a Deus, qual é o sentido então que você vive? E a pergunta não é mais, qual é o sentido? A pergunta é, quem é que inventou um sentido? Quem é que disse que tem que ter um sentido? Porque isso, quem disse que tem que ter um sentido, é a tradição cristã. E a gente parte essa pergunta como se ela fosse a pergunta inicial. Ela não é a pergunta inicial. A pergunta inicial é, quem disse que tem que haver um sentido? E aí a pergunta é, não ter um sentido significa morrer? Significa não vale a pena viver? Ou significa que eu posso construir um sentido para mim se eu quiser? Aí, tá vendo? Agora a gente ampliou o sentido de liberdade. Porque se você vive em função de um sentido, que liberdade é possível aí? Se você não é dono dos sentidos, se você não construiu os sentidos. E aí ele vai construindo isso. É necessário a gente voltar a um nada. É necessário um niilismo. E aí ele vai falar que existe alguns tipos de niilismo. Pode falar, vamos lá. Muita gente não está preparada para essa aula não, tá? Dói, né? A gente não está preparado. Mas não sou nem eu, é o Nietzsche, o cara do século XVI falando isso. Tá falando. Mas é porque o que eu tô te passando é filosofia densa. Mas eu amo filosofia densa. Eu acho que ajuda a pensar. E o que eu acho que o niilismo ele vai categorizar, vai trazer algumas categorias de niilismo. A gente pode chegar em um niilismo, ou seja, em um nadismo, um niilismo passivo. Temos um niilismo negativo. A gente pode chegar no niilismo. Não lembro. Eu vou me deter esses dois porque o resto eu não lembro. O niilismo passivo, Vanson, é quando a gente consegue olhar para o mundo, consegue entender onde a gente está, quando a gente consegue entender que as coisas podem partir de um nada, e não que Deus quis que você aí, Deus planejou tudo, você está vivendo aí porque Deus está te provando. E se não foi isso? Para a gente fazer essa pergunta, e se não foi isso, a gente precisa estar no nada.
E aí você pode responder de forma passiva. Tem o niilismo ativo. E aí você pode ficar totalmente paralisado. Um tipo de niilismo passivo, que eu acho triste, que às vezes os movimentos de negritude faz. Enquanto comunidade negra, enquanto negros que se coletivizam... Pode falar. Anilismo ou niilismo significa... Não é niilismo não, perdão. Niilismo. Niilismo significa o mundo em que você está, a realidade, o modo de pensar que você está preso. Niilismo é como uma ética ou uma concepção que permite a gente chegar ao nada. E o que é tipo chegar ao nada? O que é chegar ao nada? Chegar ao nada. Morrer e acabou. É pensar nisso. É pensar na possibilidade do nada. É pensar, de onde eu vim? E se não tiver vindo do nada? Por que esse conceito é importante? Porque ele permite a gente suspender, permite a gente destruir as coisas e poder viver a partir do nada. Ou seja, a gente nasce num paradigma onde tudo está estabelecido. Que como você tem que viver está estabelecido, como você tem que agir está estabelecido. Como você vai ser autônomo e construir como você quer viver se você não puder destruir aquilo que já está em você? Entende que para construir uma autonomia é preciso destruir o que está estabelecido? É o que de alguma forma nós chamamos de desconstrução. A pessoa se desconstruiu. É uma pessoa desconstruída, né? É quase isso. O niilismo é mais profundo que isso. É a possibilidade do nada da existência. A sua existência a partir de um nada. Dói. Só que quando a gente concebe a possibilidade da nossa existência no niilismo, você pode ficar no niilismo passivo. Quer ver uma ideia de niilismo passivo? Quando nós negros entendemos que nós somos alvo da violência, que a bala se destina a nós. Quando a gente entende que o emprego vai ser mais difícil pra gente por causa da cor da pele. Quando a gente entende que nos ensinaram que a nossa pele, que o nosso nariz, que o nosso cabelo tá errado. E aí, você pode ficar no niilismo passivo. O que é o niilismo passivo? Encontrar a realidade do mundo, ou seja, desconstruir o que já foi dado e construir uma realidade de mundo, e você não conseguir fazer nada com isso. Fica triste. Caralho, o racismo existe, viado. Caralho, viado. E isso te paralisar. Você fica passivo. E aí, todas as formas que você tem de viver, elas vão ser imobilizadas pelo... Cara, por que eu vou tentar estudar? Eu sou preto, cara. A vida é muito mais difícil pra mim, sabe? Cara, por que eu vou tentar conquistar essa pessoa que eu gosto? Eu sou preto. O meu cabelo, ela vai achar feio. Minha boca, ninguém vai me amar porque existe o racismo. Entende que você está chegando a concepções de mundo verdadeiras, mas isso está te deixando passivo. E aí, outra concepção de niilismo que o Nietzsche vai trazer é o niilismo negativo, onde tudo que vem não é uma passividade, mas é um ódio, vem de um ressentimento.
E o ressentimento levaria, tipo, caralho, tudo pra minha vida é assim. E aí vem tudo um ódio, né? A raça, o debate sobre a raça, o pensar a cor, né? E aí tudo te transforma, a sua vida é movida pelo negativo. E aí tem o niilismo, que o Nietzsche vai apontar, que é essa concepção sobre nossa existência, que parte de um nada, né? Aí ele vai chamar de um niilismo ativo. O niilismo ativo, tudo que eu tô falando aqui, não só serve para você usar na sua redação, mas isso cai na prova de humanas, tá? Nada que eu tô falando aqui não cai, não é que não cai no Enem, cai, tá? O niilismo ativo, para o Nietzsche, é isso onde você consegue de fato encontrar a autonomia. Porque, vamos pensar o niilismo passivo. Com a realidade, com o outro, você fica parado. Niilismo negativo. Com a realidade do outro, eu fico agindo de forma triste e ressentida e frustrada. O niilismo ativo é onde você toma protagonismo. É onde você consegue, a partir da construção da sua vida, estabelecer como você vai viver a partir de então. Então, entendendo que o mundo é esse, como é que eu vou viver? O que eu vou fazer? Como eu ajo a partir de agora? Então, quando a gente suspende a religião, quando a gente consegue suspender o paradigma da moral, você vai estuprar? Que é aquela pergunta daquela menina, né? Por que você não sai daí, daquele vídeo que eu te mandei? Por que você não sai aí estuprando, matando pessoas, se nada te impede? Aí ele fala, eu saio matando, estuprando. Ela é, só que não. Por quê? Porque eu tenho consciência. Isso é um niilismo ativo. Você destrói a tradição, você destrói a moral, consegue chegar a um nada, e a partir daí você ativamente escolhe como você vai viver sua vida. Ativamente. Não é de forma negativa, nem de forma passiva, parado no mundo. Ah, então já que não tem vida após a morte, já que não existe, eu não vou fazer nada. Isso é passividade, é um niilismo passivo, entendeu? Ah, então pra que eu vou ser bom? Viver bem assim? Oi? Será que alguém consegue viver bem assim? É possível, sabia? Já que eu só vou morrer, então... Já que todos nós vamos morrer, pra que a existência? Então, isso não fortalece a existência. O niilismo passivo, ele não fortalece a existência. O niilismo negativo, ele não fortalece a existência. O niilismo ativo pode fortalecer a existência. Por que essa reflexão é legal, Vânia? Eu sei que ela é densa, eu sei que ela é profunda, eu sei que ela é difícil. Mas eu acho ela legal porque quando a gente está pensando em desigualdade social, quando a gente pensa assim, cara, depois que eu comecei a ver o mundo, tudo ficou mais cinza, você pode chegar ao niilismo negativo, que é uma compreensão do mundo, né, abandonando as tradições morais e o que e você fica absolutamente negativado, né, ressentido, triste, sem vontade de sem potência, sem vontade de potência, que é que ele vai chamar, né, vontade de potência, e vai ficar totalmente passivo, nada pode ser feito. Estou aqui, o mundo é esse, o mundo tá como tá. Agora, o niilismo ativo é tipo, tá, o que eu vou fazer com a minha existência agora? Porque agora não é o que o outro me diz como viver. Agora eu sou dono da minha existência. O que eu quero fazer com a minha existência? E é isso que o Nietzsche vai chamar de sair de uma posição de menoridade e passar para uma posição de maior idade. Por que isso? O Nietzsche é um profundo estudioso de Spinoza
E o Spinoza vai dizer que a criança não é dona de si própria. A criança é uma escrava dos seus pais. Os seus pais vão dizer quando ela tem que comer. Os pais dela vão dar a comida para ela. Os pais dela vão dizer como ela vai viver a vida dela e tudo que ela vai fazer com a vida dela. Se tornar maior de idade é sair da escravidão da heteronomia e conseguir construir uma autonomia. Então, se tornar maior de idade é sair da posição da infância. Mas é conseguir, a partir de si próprio, construir autonomamente as direções da sua existência, do porquê você está nesse mundo, porque você vive esse mundo. Isso só é possível numa autonomia e em um niilismo ativo, onde você deixa de ser menor de idade, onde você não pensa por si próprio, mas os outros pensam por você e os outros dizem como você tem que viver. Agora, na maioridade, você se torna dono de si. E ser dono de si não é nada fácil. Porque é isso, né? Porque quando você é um menor de idade, você tem um responsável, alguém que responde por você. Se você faz merda, se você faz qualquer coisa, o outro toma a sua frente e responde por você. Agora, ser um maior de idade é você responder pelos seus atos. Por que eu não estupro? Por que eu não saio matando? Porque eu respondo pelos meus atos. Não é mais porque me disseram como é que eu tenho que viver, mas é porque eu sou maior de idade. Eu passei a maior idade. E não é a maior idade de idade numérica, mas é a maior idade da existência. Filosofia é muito foda, né? É, cara. Tudo é uma questão, né? Oi? Tudo é uma questão. Tudo é questionável. É. O bom, Wanderson, da filosofia é porque quando a gente vai abandonando a moral, a filosofia é que nos ajuda a ter algum amparo e dá ferramentas para pensar. Porque a moral, né, como ela é uma heteronomia, tudo está prescrito. Tudo está determinado. Como você vai viver, como você vai comer, o que você vai fazer. Tá vendo? É uma vida infantil. O que eu vou comer hoje? É sua mãe que vai fazer a comida e vai definir o que você vai comer. E o que eu tenho que fazer na vida? Tu tem que ir pra escola. Você vai pra escola, tu vai estudar. Eu não quero ir pra escola, não quero saber. Você vai pra escola sim. Eu não gosto disso. Não importa se você não gosta disso. Enquanto você estiver debaixo da minha casa, você vai fazer o que eu quiser, o que eu mandar. Então você vai pra escola, você vai voltar, você vai lavar a louça, você vai arrumar o seu quarto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... E a criança vai fazer. Se você não fizer, você vai se ver comigo. Como eu vou viver minha vida? Você vai viver sua vida servindo a Deus. Olha aqui, ó. Você vai casar com uma mulher. Vocês dois vão ter um filho. Você vai... Entendeu? Você vai louvar a Deus, você vai ir ao culto. Se você não for ao culto, aqui nós temos costumes. Você não pode usar brinco, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Moral. E aí você não precisa pensar na sua existência. Porque tudo sobre você já está prescrito. Qual é o problema disso? Que você está sempre numa posição de menoridade. E na posição de menoridade não existe liberdade. Só que também tem um outro lado que é ruim. Passar a maioridade dói. Deixar de ser criança dói. Responder pela sua vida dói. Então,
na medida que a gente vai suspendendo a moral, a gente vai suspendendo, ou seja, encerrando, eliminando, parando e tomando o protagonismo das nossas existências, a gente pode cair no niilismo passivo, um niilismo negativo, sofrimento. Que é isso que acontece com muitas pessoas quando elas estão lá, e aí eu acho que é uma reflexão que eu faço, tá? Daqui é uma coisa minha. Nietzsche não disse isso, eu tô dizendo isso, tá? Quando eu vejo alguém que fala assim, eu não vou mais na igreja, eu vou sair da igreja, eu não consegui ficar muito tempo longe da igreja, eu tive que voltar para a igreja. Sabe por quê? Eu sofri muito quando eu saí da igreja, doeu muito. Aí eu entendi que Deus tem um plano para mim, Deus tem o melhor para mim, Deus sabe, não sou eu que sei, eu não sei de nada. Eu sou uma migalha, eu sou ninguém. O meu pai sabe o que é melhor pra mim. Menoridade. O meu pai sabe o que é melhor pra mim. O meu pai vai me dizer como viver. Não existe liberdade quando seu pai sabe o que é melhor para você e não você. Não existe autonomia nisso. Você é uma criança. E aí não tem esclarecimento. Não tem iluminismo. Não tem um mundo das luzes como esses franceses estavam querendo. Não tem igualdade, só tem desigualdade. Alguém numa posição menor e alguém numa posição maior. Não existe fraternidade. Somos irmãos iguais. Não, existe hierarquia. Existe o filho, existe o pai. Não existe igualdade, não existe fraternidade, não existe liberdade. Então todos esses... E aí vai ser a mesma corrente. Sartre é um importante filósofo que também vai pensar isso, a existência e no que fazemos com a existência. Os existencialistas são chamados. O Nietzsche é um profundo existencialista que também vão pensar isso. Esses são os meus favoritos, mas a gente tem Hegel, que também vão pensar essas concepções também. O Kant, que vai pensar o juízo. A gente ter juízo, capacidade de julgar. Capacidade própria de julgar. Razão, consciência. Ter consciência de si, ter consciência da sua existência. O problema é que dói. Na medida que... E aí você está completamente coberto de razão, Vanessa. Quando você diz, cara, ter consciência dessas coisas dói. Eu queria voltar ao momento que eu não sabia disso. Entende? Voltar ao momento que você não sabia disso é voltar à menoridade. Mas é ruim voltar à menoridade. Não tem liberdade. E que liberdade. Mas eu acho também, Wanderson, e agora eu tô saindo do que o filósofo disse, eu tô falando o que eu penso, tá bom? Não sei se liberdade é tão bom assim. Não sei se liberdade é tão bom assim. Mas eu acho que é uma coisa pra gente seguir pensando e na medida que eu te der mais filosofia, a gente segue pensando. Porque... Mas sem a liberdade, a gente volta para a minoridade. Para eles sim, para esses autores sim. E voltar para a minoridade é voltar a ser oprimido. Mas eu acho, Wanderson... Isso não é uma boa coisa. Isso é o Spinoza, isso não é o Nietzsche. O Spinoza é do século XII, XIII, se eu não estou doido. O Spinoza vai dizer que a gente deseja servidão. E aí, o Marx vai retomar isso, essa filosofia. Porque a gente sabe que os policiais nos ofendem, nos agridem e eles têm abuso de poder. Todos nós sabemos disso. Porque o Estado
rouba nosso dinheiro, o político desvia nosso dinheiro? Por que a gente aceita que o patrão fale qualquer coisa pra gente? Por que a gente sabe que o patrão tá lucrando com a nossa mão de obra? Que o patrão não tá fazendo tanta coisa assim. Quem tá fazendo tudo somos nós. Aí a pergunta é, se a gente sabe de tudo isso, por que a gente se revolta tão pouco? Por que a gente não se reúne para ir contra essas coisas? Porque... porque Eu acho, pode falar. acho que porque a maioria tá presa na minoridade. Eu acho que tem isso. Também tem isso. Mas eu acho também, Wanderson, que isso é o que alguns autores vão dizer, né? Que a gente deseja um pouco de servidão. Que nós somos animais, e animais sadomasoquistas também. A gente tem algum gozo com a dor. E a gente fomos convencidos que isso é o melhor. Exatamente. A gente aprendeu desde sempre que isso é o melhor. Que esse é o melhor. E aí, se revoltar e ir contra isso... Ué, se a gente for contra a polícia, a gente não vai ter polícia, então quem vai nos proteger? Ninguém tá nos protegendo. Proteger do que também? E de nós mesmos, né? Mas e a pergunta também talvez pudesse ser menos quem irá nos proteger, porque essa é uma pergunta da menoridade. Quem irá nos proteger é uma pergunta da menoridade. E a pergunta talvez devesse ser: por que nós nos atacamos? Acho que essa deveria ser a pergunta. Por que nós somos os nossos maiores vilões? O maior vilão do ser humano não é o leão, não é o guepardo, não é os animais venenosos, não é a serpente. Somos os nossos predadores. O ser humano só tem um predador. O ser humano. O dinheiro poderia dizer isso, mas é invenção nossa. É obra nossa. Nós inventamos o dinheiro, né? E aí eu acho que a polícia, o Estado, fica nesse lugar onde nós nos protegemos de nós mesmos. Porque nós... E aí eu acho que eu acho que o Martin Luther King é muito sagaz em pensar isso, né? Aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Ou seja, a gente ainda não sabe viver em coletivo. É sempre interesse, é sempre o poder. E se você não fizer o que eu quero, eu vou te matar. Se não for do jeito que eu quero, eu te mato. Se você não for minha, se você não for só minha, se você não for só meu, eu te mato. E aí o Estado, a polícia, fica nesse lugar onde a força externa protege nós de nós mesmos. Só que esse externo e a força Estado somos nós, que também nos violenta. E aí a gente fica num grande abismo de violência para todos os lados. Bom, Wanderson, entramos nessa reflexão doida de filosofia. É gostoso, eu gosto. Espero que te ajude a pensar sobre isso de tipo, cara, cada vez que eu penso em onde eu tô, fica mais cinza. Agora eu vou decidir se eu vou ficar no niilismo passivo, niilismo passivo, ativo ou negativo. Negativo. Eu acho que eu vou preferir um ativo. Esse parece mais legal, mas eu acho ele mais difícil. Mais difícil de executar, né? Wanderson, eu super te recomendo jogar no Google niilismo, no YouTube, no niilismo. Tem muita aula sobre isso. E você vai poder
aprofundar o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Eu acho que esse conceito de niilismo super cai na redação, né? Quando a gente pensa, quando nós olhamos para a realidade de violência, violência contra as mulheres, violência contra a deficiência, eu acho que a gente precisa quebrar o paradigma. E quebrar o paradigma é entender que nada está anteriormente definido, né? Nada vem anterior, o nada vem anterior, né? Mas que a gente pode construir a partir daí, né? Ou seja, niilismo é isso. Não rotular a situação, né? Eu acho que a gente tende a entender que o mundo é assim. E violência, as coisas é assim, né? Desde que o mundo é mundo, existe violência. É passivo, né? É um niilismo passivo. E sempre, desde que as coisas existiram, sempre existiu pobre. Sempre existiu pessoas com fome. Sempre existiu, sabe? Sempre, quando a gente olha para o momento lá de Jesus, tinha pessoas com fome, tinha escravidão, sabe? Sempre foi assim. Mas não significa... Hã? Porque tinha desigualdade já. Já existia. Entende? Então, acho que o mundo é assim. O convite de reflexão do Nietzsche, acho que dá ferramenta para a gente entender que nada precisa ser o que é também, sabe? Eu acho que quando a gente é convidado a ser autônomo da nossa vida, e o que a gente pode fazer com ela, significa que as coisas podem ser outra coisa. E volta para aquela questão do quem disse que tem que ser assim, né? Quem disse que tem que ser assim? No Enem vai cair um problema social. E eu acho que você precisa ter incorporado essa pergunta. Quem disse que precisa ser assim? O tema do Enem vai ser um tema sobre um problema social. Eu acho que saber que não precisa ser assim é uma ferramenta super importante. Que poderia ser uma outra coisa, sabe? Agora, o que pode ser? Aí entra a autonomia. Entende? Tem uma coisa que o meu professor falou, o Emílio falou assim. Alguém falou alguma coisa que é viver de uma vida de um jeito, assim, sabe? Eu vou ter uma fé, eu vou seguir a igreja, não sei o quê. Aí a pessoa falou assim: você já leu Nietzsche? Se você lê Nietzsche, você não vai para a igreja. Aí o meu professor falou assim: quem diz isso não entendeu nada de Nietzsche. Porque se a pessoa autonomamente quer ter uma fé, o Nietzsche ele não está prescrevendo como você tem que viver. Entende? É possível ler Nietzsche e ter uma fé. Porque desde que ela seja autônoma. Seria contra os princípios de Nietzsche, né? Você está contradizendo o próprio Nietzsche. Entendeu? Porque não é isso que ele está dizendo. O Nietzsche não está dizendo como você tem que viver. A filosofia não diz... Algumas filosofias sim. Mas uma filosofia raiz, essa que a gente estuda na faculdade, ela não diz como você tem que viver. Ela te convida a viver, que é outra coisa. Sabe por quê? Porque estar vivo, vivendo o que o outro disse que você deveria dizer, não é estar vivo. Na verdade, é uma vida bem morta. É estar morto. Quantas pessoas estão só vivendo automático, vivendo o que deveria ser dito, seguindo... Você não está vivo, você está morto. E assim falou Zaratustra. E agora eu vou fechar a ideia, né? De assim falou Zaratustra, né? A Zaratustra sai e ele grita: Deus morreu, Deus morreu, Deus morreu. E as pessoas seguem vivendo naturalmente, ignorando o que ele falou, né? Então, ou seja, na Idade Média, se você ser contra Deus, você não acreditar em Deus, significa morrer, ir pra fogueira, ser guilhotinado. Hoje isso não acontece, mas nós seguimos vivendo como se Deus ainda estivesse
esse Deus ainda estivesse vivo, né? Tá vendo? A filosofia de Nietzsche não é contra a existência de Deus, mas contra a tradição. Ou seja, como nós vivemos e seguimos tocando a nossa existência. Por isso que as pessoas ficam falando, ai, Nietzsche é um ateu, aí se você ler Nietzsche você vai ficar triste. Não, você não entendeu a filosofia. Porque não é sobre se tornar ateu. A filosofia dele não é para você se tornar ateu. A filosofia dele é para que você possa pensar a sua existência, como você tem vivido a sua existência. E a gente segue vivendo como se Deus, ou seja, como se a gente ainda estivesse na Idade Média. Como se viver diferente significasse ser guilhotinado e queimar na fogueira. Não fazem isso literalmente, né? Mas te condenam. Existe outras formas de te jogar na fogueira, né? Mas é isso. Eu vou parar de gravar, então vou fechar o encontro de hoje. E é isso.